na verdade, caro ouvinte, porque nós temos 2 pró-reitores, não apenas um, mas 2 pró-reitores na nossa ocasião de hoje, do Nas Ondas da Unifap. Então, bom dia, professor Rafael, bom dia, professor Paulo Gustavo. Nós passamos a palavra para que vocês façam a saudação de vocês, façam todo o bom dia que é usual na cordialidade do Nas Ondas da Unifap. Bom dia, Daniel, bom dia, Sérgio, todos os ouvintes. Professor Paulo, é um prazer estar aqui novamente falando das ações da administração da universidade e esclarecendo nossas metas, nossos resultados aqui para toda a comunidade acadêmica. Bom dia, Daniel, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes, bom dia, Rafael. É um prazer estar de novo aqui dentro da rádio da Unifap, divulgando as nossas ações. Obrigado pelo convite. Pois é, aqui a gente tem uma ocasião muito legal. Na verdade, a gente passa quase todo ano aqui no Nas Ondas da Unifap, que acabou de completar um aninho de vida, né, Sérgio? Como um programa da universidade que tenta divulgar as atividades com transparência, com publicidade, e ao mesmo tempo que a gente fala dos cortes de recursos que tem abatido a todas as instituições federais, não só a Unifap, nós também falamos de como, mesmo assim, a universidade vem mantendo seus programas de incentivo, de apoio, por meios de editais, por meios de chamadas, enfim, tudo com uma cultura institucional nova que vem a adaptar a realidade de modernização da universidade. Então eu queria pedir, pelo professor Paulo, professor Rafael, vocês fiquem à vontade para responder conjuntamente, enfim, como que a universidade está tratando esse princípio, essa lógica, esse sistema de que todo o seu apoio é feito através de todas as oportunidades. Vamos abrir além dos apoios financeiros, que é um ponto importante, mas é apenas uma parte. Todas as suas ações institucionais têm sido feitas por meio de editais de seleção, por chamadas públicas, com o princípio da transparência, fugindo daquele costume que as universidades tinham até poucos anos atrás, que era a lógica do balcão. Não é isso? Bom dia. É importante, Daniel, você tocar nesse assunto e a gente esclarecer não só uma questão de crises ou cortes, mas uma mudança cultural na forma de investir e de proporcionar uma maior transparência e um leque de oportunidades aos professores da casa. A professora Superti, ela foi muito enfática já na sua campanha para a reitoria e também nas assembleias com a comunidade sobre os cortes, quando ela reforça que não é apenas uma questão de cortes, já eu vou fazer só uma observação sobre a palavra. Não é que é a única forma de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, mas é a forma que a gente percebe ser a mais transparente, que dá mais acesso e permite que todos concorram de forma igualitária e que a gente possa fazer com que esse recurso chegue a toda a comunidade, né? Então, isso é uma decisão de gestão, né? A gente vem vivendo sim um momento de cortes, vocês puderam acompanhar, a gente já vem anunciando aqui no programa há algumas semanas o impacto dos cortes no custeio da universidade, mas a decisão de fazer economia em várias áreas da universidade para que a gente conseguisse sustentar o ensino, a pesquisa e a extensão por meio de editais, possibilitando aos professores, mestres, doutores e especialistas que concorram com a possibilidade de sustentar os seus projetos de pesquisa, de extensão, de fazer a mobilidade acadêmica, como o professor Paulo vai falar, é uma decisão de gestão. A gente optou por esse formato como o melhor formato que dá mais transparência e permite que os professores concorram e tenham clareza dos seus objetivos. E é uma forma também de gestão para que a gente possa avaliar os resultados. Porque quando a gente tem um edital que regula, o professor submete, é ele quem está concorrendo, ele coloca suas metas e define seus resultados, e a gente consegue fazer essa prestação de conta para a administração, para os colegiados, para a sociedade, para os alunos e para toda a comunidade, que é a quem esses editais se remetem. Até porque, professor, isso é uma forma da Unifap acompanhar o que é o seu escopo. Ela é uma universidade federal, então praticamente todas as agências federais de apoio, elas têm essa lógica dos coeficientes, enfim, as variáveis são as mesmas. Então, quando a gente faz esse incentivo, a gente também está acompanhando uma tendência nacional. Perfeito. A gente está aderindo a um sistema nacional que existe, é muito importante, né? Faço só um destaque, Daniel, que eu acho que é também importante. Quando a gente não induz por edital, a gente acaba recebendo, eu acompanho a Unifap desde 2006, a gente acabava recebendo os mesmos projetos, os mesmos professores, e a gente não fazia de forma direta a indução de novas ideias. Os editais também proporcionaram isso. Primeiro, a gente universaliza o acesso para todos os campi. Hoje concorrem todos os campos de Macapá, Santana, Oiapoque e Mazagão, todos os professores de todos os campos, e a gente induz novas ideias,
a gente desperta novos interesses, a gente proporciona uma nova forma de sustentar esses projetos para que todos possam alcançar e submeter suas ideias. Pois é, o professor Paulo Gustavo também podia dar um pouco dessas impressões, não é, professor? Bom, Daniel, realmente os editais eles vêm quebrar essa lógica que você colocou, a lógica do balcão e a lógica e quebrando também aquela sensação de por que aquele professor foi naquele congresso e eu não consegui o recurso. Agora a gente tem um processo transparente em que, vale lembrar, em 2015 nosso último edital contemplou na parte de congresso 100%, né? Hoje a gente tem mais professores, então pode se tornar mais difícil, mas de qualquer forma é transparente e o professor tem autonomia, né, a partir da hora que recebe o recurso, e em um ano, né, utilizar esse recurso para sua extensão e para sua pesquisa. Então isso faz um elemento fundamental para o extensionista e pesquisador, capacidade de planejamento, né? Claro, a capacidade de planejamento só de um ano, mas já é bastante interessante porque ele consegue se programar dentro da sua carga horária, dentro com a sua equipe, a possibilidade de fazer a sua pesquisa e extensão. E aí, se você me permite, eu vou vender meu peixe, falar sobre o edital que a gente vai lançar. Até sexta-feira ele vai estar no ar, um edital que você conhece muito bem, como um ganhador de um deles, né? Mobilidade internacional. Nós vamos ter diferentes editais de mobilidade, mas eles têm uma mesma estrutura. Basicamente, o professor vai receber um recurso, né, um auxílio, em que ele tem que, o professor que recebe, ele pode passar um mês fora em uma instituição internacional em que ele tem algum contato. Já vale adiantar que o contato prévio da instituição vai ter que ser comprovado para fazer a inscrição, ou seja, um e-mail dizendo, um e-mail ou uma declaração da instituição hospedeira, né, de que essa pessoa vai poder passar um mês lá. Você foi para Portugal e foi uma experiência muito interessante, acompanhei, né, porque somos colegas de trabalho muito próximos e vimos, e você já foi com já voltou para Portugal com orientandos, né, ou seja, já reverberou, já tá indo para o segundo livro com a equipe lá. O transporte é muito grande. Isso é formação de rede internacional de trabalho, um elemento fundamental para o processo de pesquisa. Uma coisa que a gente vem batendo na tecla, até fico honrado pela menção, professor, que mesmo no momento, isso tem que ficar um pouco claro, porque nós estamos lidando com o público da Unifap, a nossa comunidade de mais de 7.500 pessoas, mas também estamos lidando com um conjunto imensurável de pessoas que está no mapa todo ouvindo 96.9 FM. E a gente tem que colocar alguns pingos nos is para a gente tentar entender bem o que é que significam esses programas de apoio num momento como esse, dia 5 de julho de 2017. Em primeiro lugar, a Unifap é claro que atende a maioria, o grosso dos serviços que presta ligados à graduação. É inegável. As pessoas aderem por meio do Enem ou por meio do processo seletivo em busca de uma formação. Esse é o papel essencial da universidade como, enfim, uma agência ligada ao ensino. Mas a Unifap não é só isso. Isso, inclusive, é um desafio muito grande para quem gera a universidade, que é ligar, ao mesmo tempo, as demandas ligadas ao ensino de graduação, ligado à formação extensionista no que diz respeito ao atendimento como a Unimulher, por exemplo, como tantos projetos pontuais, mas, ao mesmo tempo, financiar a pesquisa de alto nível. Olha só, nós estamos falando aqui de uma instituição que, ao mesmo tempo em que atende a formação de graduandos em geografia, em letras, em língua portuguesa, em história, em medicina, olha quanta coisa diferente num mesmo serviço sendo prestado. Ela também tem de acompanhar as tendências mais importantes na pesquisa, internacionalizando o seu quadro docente, para que isso, por sua vez, melhore a qualidade do trabalho da graduação. Então esse é um primeiro desafio. E não bastasse sendo essa missão tão difícil, nós também estamos falando de um cenário onde os recursos são recortados cada vez mais. Então, quando corta uma metade, a gente acha, poxa, vai ser difícil. Vem uma outra metade, é cortada e cortada e cortada, até que a gente tem um cenário hoje que as universidades lutam pela sua sobrevivência do ponto de vista orçamentário e administrativo. O que eu queria pedir para que fosse comentado é o seguinte: quanto foi despendido nesses editais, porque nós estamos falando de uma oportunidade e é legal a gente fazer a transparência necessária, quanto foi despendido, quantas oportunidades são de projetos, enfim, que a gente pudesse fazer um detalhamento para que esse público ouvinte tenha a noção do que significa hoje a Unifap, além de manter sua graduação funcionando,
E eu estou aqui perguntando isso porque nós temos 2 gestores de alto nível da universidade, 2 dos 7 pró-reitores. Isso é muito importante, a presença deles deve ser explorada para a gente explicar um pouquinho. Porque às vezes a gente fala, poxa, então a Unifap não está quebrada. Porque se ela está mantendo tudo como ela sempre teve, então está tudo bem. E a gente sabe muito bem que o cenário hoje é muito adverso e que manter programas como esse tem um sacrifício institucional, um verdadeiro rebolado no que diz respeito à gestão dos recursos que é muito grande. Então eu passo a palavra para os 2 pró-reitores para que a nossa comunidade tenha a sensibilidade de entender o que significa esse desafio enorme. Quer dizer, a gente está duplicando a tarefa. Não podemos esquecer que nos últimos anos a Unifap multiplicou o seu quadro docente por 5, não foi? É alguma coisa nessa ordem de grandeza. Ela quintuplicou o seu quadro docente, abriu novos cursos e ainda assim está abrindo incentivos que não tinha. A gente está fazendo o dobro com a metade, é isso? Bom, Daniel, você tocou num ponto fundamental para a gente entender o porquê da importância desses editais. Nós somos uma universidade numa situação muito nova em que, sim, quintuplicou nos últimos anos o seu quadro, saiu de 13 cursos para 40 e poucos, né, cursos, e temos uma característica fundamental para entender a importância dos editais, que são de jovens pesquisadores. Essa é uma característica que se difere de regiões como do Sul. Pesquisa se faz com recurso externo à universidade, se faz com captação de recursos externos. Entretanto, quando a gente olha as universidades do Sul, do Sudeste, universidades em que já tem uma tradição muito grande e que tem já uma história de captação de recurso, nós, jovens pesquisadores dessa universidade, ficamos atrás em não termos capacidade de competir nacionalmente. E aí, a política de edital, ela promove esse treinamento interno de pesquisa em que nos capacita a ir para fora buscar recurso. Então, aí está a importância desses editais. Se vocês olharem os editais de pesquisa, de extensão e de mobilidade, eles são feitos no formato em que CAPES e CNPq, grandes agências de fomento, fazem os seus editais. Então, nós treinamos os nossos jovens pesquisadores para que concorram a esses editais. E o resultado, Daniel, e comunidade acadêmica, está aí. A Propesp-PG fez recentemente uma pesquisa em relação aos editais passados. Nós tivemos, só em um departamento que eu lembro o número, 49% do aumento da produtividade daquele colegiado. Isso implica para quem pensa, poxa, isso não implica em nada. E produtividade é um fator central para a gente trazer mestrados para cá, por exemplo. Quantos mestrados você que teve à frente aí da organização? A Propesp-PG abriu 6. Então, veja, fruto desses elementos. E aí, friso também a captação de recursos externos nos editais universais do CNPq, em que, até saiu uma reportagem, nós tivemos aproximadamente 15 editais fora, ou seja, treinamento interno para nós virarmos, como jovens pesquisadores competitivos do ponto de vista nacional. E os resultados estão mostrando que a gente pode fazer isso. Daniel, eu vou tentar fazer aqui para que a comunidade entenda, e às vezes a gente faz perguntas pontuais, mas precisa tentar entender a engrenagem como um todo, né? Às vezes a gente recebe alguns alunos, professores, a comunidade externa, e diz assim, poxa, mas a Unifap não abre mestrado na área tal, não tem um programa de doutorado na área tal, ou então não presta um projeto de extensão que discuta uma temática tal. A gente precisa entender, gente, que, como disse o professor Paulo agora, nós somos uma universidade jovem no fazer universitário, no fazer pesquisa. A gente não tinha essa lógica da indução por meio de editais, então, por isso também o professor não tinha a prática de concorrer a editais externos. A gente tem, nos debates dos fóruns que participamos, cansamos de ouvir instituições como a CAPES, Fundo de Investimento e outros setores dizendo que sobram recursos, principalmente na Amazônia, porque não há concorrência de pesquisadores da região. Então, essa engrenagem do edital, da qual eu posso destacar a você que, novamente, como fizemos em 2015 e 2016, e faremos 17 e 18, alocamos R$1 milhão dos recursos da gestão universitária neste ano, destinado à execução dos editais, para o incentivo à pesquisa, à extensão e à mobilidade acadêmica, seja ela para apresentação de trabalhos e participação em eventos nacionais, como para a mobilidade e atuação dos professores em outras universidades mundo afora. Então, essa engrenagem, quando você financia e induz que os professores passem a concorrer a editais, a fomentar seus projetos de pesquisa, seus projetos de extensão, e como você e o professor Paulo bem disseram, começam a se integrar e viver outras realidades
realidade de mundo, participando de outras universidades, de outros projetos, de outros grupos de pesquisas, interagir com outros pesquisadores, a cara da Unifap muda. Não é só o professor que se identifica e passa a mudar a sua carreira acadêmica. A universidade como um todo muda e a gente começa, a partir disso, despertar novos saberes, despertar novas temáticas, discutir outros temas, envolver alunos, envolver a comunidade acadêmica, e aí nascem novos projetos de extensão. Eu posso te destacar aqui enquanto números. Hoje a PROEAC sempre teve um quantitativo muito forte de projetos de extensão, mas nem a gente conseguia acompanhar e avaliar, porque tinha sim muito projeto de extensão no papel que a gente não acompanhava. Com os editais, até isso ficou mais visível e transparente. Os professores concorrem, envolvem os alunos, executam os recursos com a sua autonomia e direcionados ao seu projeto, facilitou também o trato administrativo, e assim a gente consegue acompanhar os resultados, ter um feedback melhor da comunidade e do próprio professor, e a gente consegue fomentar ainda de cada vez melhor a extensão universitária. Na pesquisa, os resultados já estão acontecendo a curtíssimo prazo. Essa indução por meio de edital desde 2015 já promoveu a indução de novos mestrados, de discussão de novos mestrados em outros cursos, para que a gente possa submeter por meio da pós-graduação novas áreas de conhecimento com saber científico em áreas estrito sensu, informação estrito sensu na Unifap. E por fim, assim, é dizer a sensação que a gente fica quando a gente percebe que o edital de mobilidade acadêmica não só permite ao professor ir e interagir com outros conhecimentos, mas também divulgar o nome da universidade, do Amapá, para outros estados e outras partes do mundo. É muita gente hoje que vem até a Unifap, que percebe que aqui se faz conhecimento, que nós já nos constituímos em uma universidade de ponta em muitas áreas do conhecimento, e hoje recebemos muitos alunos, muitos professores que se interessam pelo Amapá e pela universidade muito por conta da mobilidade que vem acontecendo nos últimos anos. Para que a gente tenha uma ideia do que a gente está falando, eu estou resgatando aqui a matéria que saiu no nosso site, falando do corte orçamentário com o mecanismo de discussão com a comunidade nas assembleias, que aconteceu aos longos do mês de maio e do mês de junho aqui pela nossa administração. Hoje, 75%, é isso mesmo, professores? 75% do gasto que a universidade tem é com despesas de pessoal em cargos sociais, quer dizer, a universidade investe boa parte do que é o seu... Na verdade, boa parte não, vamos ser honestos. 3/4. A cada R$4, 3 são investidos em gastos com pessoal, ou seja, pagamento, oportunização de bolsas, enfim, tudo que faz com que as pessoas tenham oportunidade e, ao mesmo tempo, com encargos sociais que são importantes, também voltados para esse atendimento direto. A universidade, então, tem um terceiro papel aqui. O papel de pesquisa de graduação, o papel de pesquisa de pós-graduação, que é completamente diferente, tem peculiaridades muito sensíveis e, ainda por cima, está voltando toda a sua bateria, e eu acho que esses editais têm um pouco a ver com isso, não tem? Volta toda a sua bateria, ou praticamente toda a sua bateria de recursos, para atender essas demandas. E aí eu queria pedir, professores, que, por favor, além de comentar um pouquinho dessa ideia de que a Unifap está investindo em oportunidades, detalhassem também quantos reais vão ser investidos, quantos mil reais, quantas oportunidades serão no edital da PROEAC, da PROPES-PG, quantos mil reais vão ser liberados no edital dessa sexta-feira, não é, professor Paulo? Isso, até sexta. Então, como a gente colocou, né? E a quantidade de oportunidades. O valor global para os editais é de R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. Aí a gente fez nessa distribuição de recursos, serão 300 mil para o incentivo à extensão, do qual nesse edital agora nós vamos lançar 210 mil reais, que já está aberto para a PAEX, e 90 mil vai ficar para o incentivo direto à cultura, ao empreendedorismo e às ações de inclusão e acessibilidade. Será um segundo edital da extensão que será lançado em agosto. O professor Paulo, pela Procri, teve um orçamento de mais de R$200 mil. Isso, na verdade foram 170 e mais 50, porque aí tem os editais em que eu já vou comentar agora, que são os editais de mobilidade inversa, né? O que significa? Cada programa de pós-graduação estrito sensu, né, especificamente da Unifap, né, não em rede, vai poder ter a possibilidade de receber um professor por até um mês, um professor internacional por até um mês, e vai ser disponibilizado então um valor de aproximadamente R$10 mil, a 9.900 e alguma coisinha quebrada, em que o programa vai poder receber esse professor para desenvolver atividades aqui por um
um mês. E além disso, na pós-graduação, né, Paulo, a pesquisa, ela recebeu aproximadamente, separou ali no rateio, aproximadamente R$500 mil para alcançar os professores que atuam na pós-graduação e os professores que ainda não atuam, mas também tem projeto de pesquisa e lideram grupos. Então, nas nossas contas, professor Daniel, Sérgio e demais, e a comunidade acadêmica, nós vamos alcançar de forma direta, por meio dos editais, mais de 50% dos professores da universidade. Então, mais de 50% dos professores da universidade terão acesso a recursos de forma direta. E se a gente for levar para o indireto, alcança que praticamente 100% dos professores, porque pesquisa não se faz sozinho, extensão não se faz sozinho, tem todo um grupo envolvido, e aí você traz para perto a comunidade acadêmica, os alunos, os técnicos, têm se envolvido muito e participado dos projetos de extensão e de pesquisa. Então, os editais fomentam na plenitude a universidade, universaliza o recurso e entrega na mão do professor, para que ele possa fazer a sua gestão, para que ele possa planejar e executar, como me disse o professor Paulo, suas atividades de ensino, pesquisa, viagem, participação em evento, mobilidade, atrair outros profissionais de outras áreas, de outras instituições, para que possam vir contribuir com a universidade. E a gente roda, né? A gente vive a universidade, dá mais vida e continua tocando. É milagre? Não é milagre. A gente, a comunidade gestão, diz assim, né? é gestão. A gente se planejou para isso, a gente entendeu onde que poderiam fazer cortes. E cortes simples, Daniel. Eu vou tomar a liberdade de citar alguns aqui, porque a gente pouco fala sobre isso. Por exemplo, a administração não usa mais telefone celular. A administração não tem sequer o recurso para pagar a conta de telefone celular para os gestores ou para qualquer outra pessoa da universidade. Nós cortamos todo esse contrato. Cada um usa o seu celular. Isso parece pouco, mas se você contabilizar que se gastava aproximadamente 5 mil, eu não lembro os valores exatos, algo em torno disso por mês, você contabiliza no ano, dá mais de 60 mil reais. Mais de 60 mil reais hoje são transferidos para os editais. Você financia a vinda de 6 doutores de outras universidades. Ou manda os nossos para lá, quer dizer, manda os nossos. Coisa legal. Então, com simples ação como essa, corte nas diárias e passagens do lado administrativo, cortes na sustentabilidade, no uso de papel, quando a gente implanta sistemas e processos eletrônicos, que a gente reduz o custo com papel. Então, assim, diversas outras ações que tivemos, que passamos a fazer nesses últimos anos, para que a gente pudesse focar no incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão, de forma meritocrática, por meio dos editais, para que a gente pudesse fazer chegar a quem é de direito, os professores e a toda a comunidade acadêmica, um recurso que vai sim promover uma transformação, não só na vida universitária, mas em toda a comunidade amapaense. Pois é, então a gente já falou aqui dos princípios de tornar nossa gestão mais inteligente enquanto comunidade. Eu queria ir direto ao ponto e falar um pouquinho para quem está ouvindo, agora depois de toda essa explicação bem detalhada. Claro que a gente não explora tudo, a gente sempre sabe que vai ser importante continuar acompanhando e se informando, mas para isso existem os editais. Os editais, eles estão disponíveis na página da universidade. Quando você entra na página do Unifap, ouvinte, seja você aluno, seja você docente, seja quem for, no cantinho direito, de forma pública e transparente, estão lá a notícia do dia 4 de julho. Editais de auxílio a pesquisadores e extensão universitária são publicados. Agora eu estou aqui no site da Unifap, é a primeira notícia naquele cabeçalhinho de notícia. E aí entra lá e vê que tem 2 editais. O primeiro é o de ações ligadas à extensão e ações comunitárias, dentro do edital chamado PAEX, PAEX, que tem inscrições abertas até o dia 15 de agosto. Isso resulta em mais de um mês para que a inscrição possa ser feita. A inscrição é eletrônica, não é, professor? Todos os editais terão suas inscrições eletrônicas. Toda facilitada. E explicar esse período, né? E a gente também sentamos, conversamos sobre isso. É o período que vai começar as férias, vai ter esse recesso, não são nem férias, é um recesso por conta da greve. A gente teve que fazer uma alteração no calendário. Então vai ter um recesso agora de 3 semanas. Dá tempo de botar as avaliações em dia. Dá tempo de ler o edital com calma, preparar a documentação. Quando ele voltar em agosto, ele faz a sua inscrição de forma tranquila. E a gente tem esse também, colocamos esse prazo para que até no mais tardar, final de agosto, início de setembro, todas as pró-reitorias concluam o seu processo e divulguem o resultado final, para que os professores possam dar entrada na documentação e a gente fazer o processo de empenho para que em breve, tendo a liberação do recurso, os professores possam receber. Foi legal o professor Rafael falar isso, porque nós também temos
temos esse prazo de inscrição, é o da extensão, tá? Até o dia 15 de agosto. Tudo disponível no site da ProPES-PG, ou no site da PROEAC, no site da universidade. É muito fácil localizar esse edital do PAEX. E junto com ele, siamês a ele, está o edital PAPESC 2017, que tem as inscrições até o dia 10 de agosto. Em resumo, quem quer inscrever propostas para financiamento interno na extensão até o dia 15 de agosto, tudo disponível no site, e quem quer inscrever propostas na pesquisa pode fazê-lo até o dia 10 de agosto. Professor, eu queria pedir ao senhor que inclusive nos falasse sobre se é oportuno que o pesquisador faça, ou a pesquisadora, faça essa inscrição de forma simultânea. Ele pode se inscrever nos dois ou tem que escolher apenas um? Pode sim. A gente até fez uma analogia, alguns professores, a gente tinha pensado em fazer um ou outro, só que conversamos com muitos colegas professores que nos fizeram a analogia do PAID, onde o plano individual docente, né, ele diz que o professor pode fazer a pesquisa e pode fazer a extensão de forma simultânea. Então, com esse olhar, decidimos permitir que o professor concorra aos dois, né, com objetos que podem se integrar, mas são objetos diferentes, com execução financeira diferente. Então, o professor pode sim ter um projeto de pesquisa e concorrer, e ter um projeto de extensão vinculado à pesquisa. E aí, Daniel, quero só fazer esse apontamento, que por uma questão contábil, nós fizemos todo o apoio por meio dos editais através de uma rubrica denominada Auxílio Pesquisador. Então, o entendimento do MEC, do Ministério do Planejamento e dos órgãos de controle, esse termo auxílio pesquisador, nos obriga a financiar o investimento ao professor que faz pesquisa. Então, de forma acadêmica, buscamos um mecanismo e entendemos que a pesquisa extensionista, ou a pesquisa extensionada, que tem na extensão desdobramento dos seus trabalhos oriundos de um projeto de pesquisa, também podem ser promovidos com esse auxílio. Então, lançamos o edital para projeto de extensão, que tem um vínculo com o projeto de pesquisa. Então, o Sérgio tem um projeto de extensão e ele quer concorrer. E essa atividade de extensão que ele vai promover tem um vínculo com o projeto de pesquisa do professor Daniel, da qual ele faz parte como colaborador, e essa extensão é importante para realizar e experimentar, por exemplo, aquela pesquisa do professor Daniel. Então, ele pode sim concorrer, mas ele precisa de mostrar no seu projeto de extensão que há um vínculo, ou que há uma integração com aquela atividade extensionista com uma pesquisa. E também destacar que é importante que os professores leiam com muita calma o edital, onde nós destacamos esse investimento nos editais, é de um recurso da universidade. Nós estamos passando por dificuldade não de orçamento somente, mas de liberação do recurso financeiro para que a gente possa fazer os pagamentos. Hoje o governo federal, ele não vem cumprindo 100% dos empenhos que temos a pagar todos os meses. Isso tem sido dito nas assembleias, as pessoas estão acompanhando nos noticiários. Então também colocamos uma cláusula no edital que, após a divulgação dos resultados e a entrega dos documentos, a comunidade precisa entender que assim que o recurso financeiro for liberado, é que a gente fará os pagamentos aos professores, e aí, a contar da data do pagamento, o professor terá 1 ano para executar o seu projeto. Perfeito. Então, se você tem um programa, um projeto, um curso e evento, procura. E pode ser uma ideia, não é, professor? Não precisa ser nada que está rolando. Um serviço, um experimento. Exato. Ele só precisa estar vinculado ao projeto de pesquisa. Isso é super importante. Procure o programa de auxílio à extensão universitária e, se tem uma atividade em pesquisa e inovação, o estímulo a projetos de pesquisa, o objetivo de aumentar quantitativa e qualitativamente a produção e participação em eventos, procurar o edital do programa de auxílio ao pesquisador. Professor Paulo, eu queria aproveitar a sua participação aqui. A gente não pode dispensar, né, Sérgio, quando a gente tem 2 pró-reitores na mesa. A gente está bem servido aqui e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para perguntar tudo. Professor, existe um ponto importantíssimo aqui desses editais que eu estou notando aqui, e eu estou como professor interessado, dou uma olhadinha aqui, que todos os critérios são absolutamente transparentes, ou seja, quem vai se inscrever sabe precisamente como e o quanto vai ser exigido de si para essa avaliação. É isso mesmo? Essa informação está certinha, professor Paulo? É isso aí. A planilha, né? Que as planilhas, pelo menos a de pesquisa e a planilha de mobilidade, elas têm muita proximidade e elas basicamente vão pontuar a partir de elementos concretos em que estão dentro do látice do professor. Só vou frisar o nosso processo, ele vai, ainda não está definido se ele vai ser todo online. De qualquer forma, o professor deve organizar
os seus comprovantes, né, como nos processos anteriores, né, dos seus artigos, das suas publicações de forma geral, para que ele participe do processo. Daniel, você perguntou sobre os números, eu acabei não falando. Nós vamos lançar 20 possibilidades de mobilidade, né, em diferentes perspectivas. A primeira delas é a mobilidade livre, onde o professor pode escolher a sua instituição, né, em que ele tenha contato, ou que ele tenha interesse de ir, né, em qualquer lugar do mundo. E os outros são uma demanda mais induzida, né? Existe aí, então, mobilidade de universidades parceiras, que foi inclusive o que você foi, né, onde a gente fomenta, né, as nossas parcerias. Não adianta só assinar, né, um acordo de cooperação e não utilizar. Então a gente fomenta a partir, né, de editais focados para isso. E o terceiro é a nossa região estratégica, né, em que tem sido parte forte da nossa internacionalização, que é justamente a região das Guianas e Caribe, né? Então nós vamos ter esses 3 tipos de editais, mas basicamente ele fornece, né, um auxílio de R$7.000 para o professor passar pelo menos um mês na instituição de escolha, né? Vale frisar que esse é um auxílio, né? Isso não tem a perspectiva de cobrir absolutamente tudo, né? Mas pelos nossos cálculos e experiência, o professor consegue pagar a sua passagem e hospedagem, né, a partir desse recurso, né? Então, que também é um recurso auxílio pesquisador, na rúbrica auxílio pesquisador, e como o Rafael colocou, o professor precisa estar vinculado, né, a uma pesquisa cadastrada. Então é muito importante, porque quem não estiver não vai estar habilitado a participar. Ou seja, estamos falando aqui, vejamos só, né? Nós estamos falando de 42 propostas a serem atendidas pela extensão e de mais de... Aqui a gente tem 49, mais 2... Não, 49 é só para pós-graduação. Veja só, eu estou fazendo a continha aqui, isso deve dar para mais de 80 projetos sendo apoiados. Então a gente está vendo aqui uma gama muito grande de projetos, a oportunidade para todas as faixas, não precisa ser ligado à pós-graduação, pode ser simplesmente ligado à pesquisa. Enfim, quem quiser saber mais, visita os editais. Eu queria, já que a gente tem as outras pautas, é uma pena, porque a gente sempre tenta aproveitar quando a gente recebe os nossos dirigentes aqui, queria aproveitar mais a presença, mas a gente tem que seguir adiante. Eu queria agradecer muito a presença dos senhores aqui, queria, por último, seguir um costume das entrevistas do Nas Ondas do Unifap, que é deixar o microfone à vontade para vocês fazerem qualquer consideração. Às vezes a gente esquece de fazer uma pergunta importante que o entrevistado tanto quer falar, tem um informe também que foge ao tema da pergunta, enfim, há sempre alguma coisa mais a ser dita que seja importante. Então a gente deixa o microfone sem antes dar o agradecimento respectivo tanto à Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais, à PROEAC e à própria SPG. A professora Helena está de férias, ela também é filha de Deus, na verdade, mas está aqui representada pelos professores como uma equipe mesmo de trabalho, né? Isso aqui é uma operação de planejamento, de administração muito importante e que essas pró-reitorias vêm executando. Então, bom dia para vocês, bom dia para a equipe das pró-reitorias, e a palavra está na mão dos senhores. Fiquem à vontade. Bom, Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui para divulgar. Eu gostaria de mandar um forte abraço para a equipe da Procri, a grande equipe da Procri, que conta com a Manuela, o Cosme, né, o Jorge e a nossa estagiária Rai, e que são as pessoas que estão à frente de todos os projetos de mobilidade de aluno, mobilidade nacional, internacional, os projetos do Ibero-Americano, a recepção de estrangeiros, né, que hoje a gente tem mais de 20 alunos estrangeiros de mais de 8 países fazendo curso de português, que aliás essa é outra equipe que nós temos aqui que tem sido fantástica, né? O português para estrangeiro e pioneira, né, na região. Então eu queria mandar um abraço para esse pessoal e dizer para a comunidade acadêmica ficar atento ao nosso site, atento aos nossos editais e à nossa página do Facebook, né, que é Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais, em que é um forte mecanismo de divulgação. Muito obrigado, Daniel. Bom, agradecer, né, primeiro ao espaço, parabenizar você, o Sérgio, o professor Walter, que vem conduzindo há um pouco mais de um ano esse programa,
com brilhantismo, e é uma possibilidade da gente poder falar um pouco da universidade. Hoje a gente fala muito, dá muita pauta nos jornais, nas mídias, sobre coisas ruins, né? Então ter um programa onde a gente possa dizer o que vem acontecendo, mostrar os feitos não só da administração, mas de toda a comunidade acadêmica, dos professores, dos alunos, dos técnicos e de todos que fazem dessa instituição uma universidade séria, respeitada. E eu tenho que dizer, eu digo muito que tenho muito orgulho de ser Unifap. Como o professor Paulo bem mencionou, esses resultados que aqui mostramos é o resultado de toda uma gestão, né? Não só de quem está na frente das pró-reitorias, mas nós somos mais de 500 funcionários, mais de 650 professores, mais de 500 técnicos, quase 8 mil alunos. Então, esse ecossistema trabalhando de forma integrada, desenvolvendo suas atividades pontuais nas suas áreas de concentração, é que promovem esse fazer universitário e nos permitem estar aqui divulgando esses resultados. Eu, em nome da PROEAC, digo a você que é um prazer enorme trabalhar com aquela equipe, que engajada, comprometida, que nos ajuda a promover todos esses sonhos, esses desafios, às vezes de forma célere e emergencial, e a gente consegue colocar os serviços no ar. Então, parabenizar a equipe da PROEAC, a equipe da professora Helena na pós-graduação, então todos os demais na graduação, é um prazer. E já deixar anunciado aqui, eu sei que vocês vão entrar de férias, eu também, a partir da próxima semana, estarei de férias, mas dizer à comunidade, principalmente aos alunos, essa semana ainda, estamos soltando o edital para o auxílio viagem, né, o que é o famoso auxílio viagem aos alunos, mas é o apoio pedagógico para a apresentação de trabalhos acadêmicos e culturais. Então vamos lançar esta semana ainda, também vai ter um prazo dilatado, e já vão dizer, mas a gente vai entrar de férias agora, como é que se inscreve? Também vai ficar com prazo dilatado até o meio de agosto, para que os alunos possam ler com calma os editais, se inscrever até o meio de agosto. Precisa ter a carta de aceite já para fazer inscrição? Não. Tal qual o professor Daniel mencionou sobre os processos da mobilidade, o professor Paulo também tocou, se ele tiver uma sinalização que tem um interesse junto com o professor de apresentar um trabalho de 2017 a 2018, ele pode se inscrever e concorrer aos auxílios. Então, já fica mais esse edital, eu não vou poder estar aqui para anunciar na próxima semana, mas tenho certeza que a PROEAC vai estar representada e os alunos vão poder concorrer a esses editais aí junto à universidade. Então agora, às 9h45, estivemos aqui ao vivo com o pró-reitor de Extensão e Ações Comunitárias, Rafael Pontes Lima, com o pró-reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais, Paulo Gustavo Correia, na 96.9 FM, a Rádio Universitária aqui de Macapá. Sérgio, 45 minutos de muito debate, e a gente agradece muito porque esse não é, apesar de não ser um raio céu azul, não é verdade? Vamos falar francamente, toda semana a gente está divulgando aqui as ações ligadas a editais da universidade, oportunidades. Ainda assim, essa é uma ocasião muito importante pelo volume de oportunidades, mais de 100 chances para quem tem interesse em obter financiamento interno, em obter essa ajuda de custo para as suas atividades, e não menos importante, com um montante, um esforço financeiro muito grande da nossa universidade que vem para beneficiar todos. Então, Sérgio, te devolvo a palavra agradecendo pela oportunidade aqui de conversar sobre temas tão bacanas com os nossos pró-reitores. Certamente que o nosso tempo é muito curto, professor Daniel. Nós conversamos com o professor Dr. Rafael Pontes Lima, pró-reitor de Extensão e Ações Comunitárias da Unifap, e o professor Dr. Paulo Gustavo, que é pró-reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais da Unifap, que falaram a você, amigo ouvinte, sobre editais de auxílio à pesquisa e a extensão da Unifap, ratificando dessa forma a transparência na gestão universitária, notadamente nas ações de extensão, pesquisa e relações interinstitucionais. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em 1 minuto. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unifap, com fundamento na orientação